Sérgio Besserman, bem-vindo ao Econave TV Entrevista. É um prazer tê-lo aqui conosco, nesse momento tão importante que o Brasil e o mundo vivem, né, com relação a essa crise climática que nos abate diariamente. E tê-lo conosco aqui é muito oportuno, porque todos sabemos que você tem uma história longa, né, de envolvimento com a questão climática. Então, sem perdermos muito tempo, você pode fazer uma retrospectiva para nós de como nós chegamos aqui? Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço, é uma alegria estar com você, Eduardo, e com todos que nos acompanham. É muito difícil uma retrospectiva dessa, porque, de um modo geral, há um entendimento equivocado. Tudo começa lá na Rio 90. Começa antes, quando meteorologistas e cientistas acendem o sinal de alerta, muitos trabalhos são realizados, aqui no Rio de Janeiro, onde eu falo, ocorre a maior reunião de chefes de Estado de toda a história da humanidade, a ECO 92. E com os avisos que a ciência dava e que foram levados à cúpula da Terra, aqui ocorrida, os chefes de Estado, devidamente informados, não só pela ciência, quando o George Bush assina, presidente dos Estados Unidos, não é só a área científica que informa ele. Departamento de Estado, a CIA, as Forças Armadas, aí autoriza. E todos assinam que era im- imperativo, a palavra que se usava muito, evitar, estamos em 1992, 32 anos atrás, quase 32 anos, pouquinho menos, poucos meses. Imperativo evitar que a temperatura do planeta aquecesse mais de 2 graus Celsius até 2100. Naquele momento já havia um aquecimento global causado pelas emissões humanas de 0,7. Se tivéssemos começado a agir, esses 32 anos teriam sido suficientes para a economia. O economista gosta dessa expressão, não sei por quê, não sei qual é a relação dos economistas com desastres de avião, mas teria tido tempo de. Deve ter uma, né? Teria tido tempo de uma aterrissagem suave. Infelizmente, nós chegamos 32 anos depois, e por muitas razões que podemos conversar, não é que as coisas não foram feitas, mas é que tudo que foi feito, tudo que foi feito, minha vida, nesses anos todos, e por empresas, por governos, é tão insuficiente, e todo mundo sabia que era completamente insuficiente frente ao necessário. Então, as razões desse atraso a gente conversa depois, mas nós chegamos até aqui porque 32 anos depois de termos dito que era extraordinariamente importante para a humanidade evitar esse aumento de temperatura, o ano em que nós mais esquentamos o planeta emitindo gases de efeito estufa foi 2023. E possivelmente 2024 será um pouquinho maior, um pouquinho menor, dependendo do crescimento da China. Ou seja, na prática, tudo que foi feito, corremos, mas corremos muito menos do que o necessário para atingir o que era indispensável atingir. Sérgio, seria correto dizer que houve boa vontade, mas a boa vontade não se encontrou com a realidade? Na minha opinião, não. Na minha opinião, a boa vontade era retórica, tanto por parte de políticos como por parte de tomadores de decisão, privados, empresários, quanto por parte de muita gente, retórica, mas a, a ação necessária, muito pouco esforço. A gente pode discutir as causas disso. E as resistências. Quem é que não quer que as coisas andem? Qual a dificuldade de fazer andar?
e uma compreensão também bastante limitada do problema, uma compreensão de que tem um problema ambiental. As pessoas chamavam de problema ambiental. Imagina, a última coisa que é um problema ambiental. Então, eu acho que houve uma dificuldade de entendimento do problema da crise climática. E naquela época ninguém falava crise climática, falava aquecimento global, mudança do clima e tal. E houve também que continua havendo, porque como acabamos de conversar, 2023 foi o recorde. Nada, se a economia crescer em 2025, o recorde é ainda maior. Só que de 32 anos depois, nós descobrimos algumas coisas, Eduardo. A situação é muito, muito, muito mais grave do que imaginávamos há 30 anos atrás. E dois, as dificuldades também, as dificuldades para fazer. Fica todo mundo imaginando, assim, em princípio, nesse mundo que a gente vive, de mais produção, mais consumo, mais tudo, maximizar tudo, etc. e tal, achando que era uma questão assim de contabilidade de custos. Se esquentar um pouco mais, então a gente gasta um pouco mais de dinheiro para compensar, quando não tinha nada, não tem nada a ver com isso. O risco que a gente corre é de quebrar, aliás, muita gente acha que a gente já quebrou, o equilíbrio do sistema climático do planeta, né? E aí nós não vamos para nenhum novo normal, não. Nós vamos para um período longo, bem longo, milhares de anos, de convulsão climática até que o planeta readquira um equilíbrio dinâmico. Sérgio, você tocou várias vezes na palavra consumo. Seria correto ou seria justo dizer que um dos principais responsáveis por essa crise que a gente vive é o capitalismo? Na minha opinião, sim. Com a ressalva de que aqui nós estamos tratando de um problema complexo. O capitalismo foi responsável por grandes conquistas para a humanidade. Se não fosse essa explosão de ciência, tecnologia, inovação que o capitalismo trouxe há 300 anos atrás, hoje nós estaríamos vivendo muito menos. A expectativa de vida média ao nascer já está chegando a 80 anos. A mortalidade infantil antes era 38, 39. A expectativa de vida média ao nascer é assim. A mortalidade infantil era uma brutalidade, diminuiu espantosamente. Era 100 por. Hoje no Japão é 3 por 100 mil. No Brasil também já reduziu muitíssimo. Isso é só dando alguns exemplos. Eu vou dar um que vai contra o senso comum. A violência reduziu gigantescamente. Isso é estatística muito robusta. Mesmo se a gente incluir Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, bomba de Hiroshima, bomba de Nagasaki, se comparar com a violência dos tempos anteriores, não tem nem comparação, dá nem para começar. Então, houve muitas conquistas para a humanidade. Agora, de outro lado, a gente teve alguns problemas não resolvidos que ferem a dignidade da pessoa humana, na minha opinião. Termos hoje 1 bilhão de pessoas em situação de insegurança alimentar, 800 milhões com fome, é uma coisa espantosa, porque numa tribo indígena tudo é mais precário. Por exemplo, numa tribo de povo indígena, ou aborígenes australianos, ou uma vila camponesa da Itália, não precisa ser povos ancestrais, não. Se você tem uma pessoa com fome, ela não morre de fome, não. Você vai lá e dá comida para ela. Embora os recursos sejam muito limitados. Aí chegar num mundo que tem dificuldade nenhuma de produzir comida para 8 bilhões de pessoas. Se dobrar, não tem dificuldade nenhuma para produzir comida para 16 bilhões de pessoas. Fome não é falta de comida. Fome no mundo hoje é falta de acesso, por causa de guerra, coisas desse tipo, ou falta de dinheiro para comprar. Aí fica quase 1 bilhão de pessoas com fome e a gente não faz nada e nem acha que é problema nosso. De outro lado,
A riqueza de todo mundo aumentou muito, mas a desigualdade é uma coisa meio espantosa. Vamos falar de clima, por exemplo. 1% das pessoas do mundo são responsáveis por 16% das emissões de gases que esquentam o planeta. Isso é loucura. Uhum. Se numa tribo brasileira indígena o pajé e o cacique concentrarem esse poder e essa renda, eles seriam enforcados na primeira árvore ou flechados. O mundo hoje é assim. Agora, independente desses problemas, na questão da crise climática, sim, é uma tremenda dificuldade. O mercado não precifica o esquentamento do planeta. O custo de esquentar o planeta é zero de emitir gases de efeito estufa. Agora, sob muita pressão política, é que alguns países começaram a cobrar taxas na Europa, alguns estados dentro dos Estados Unidos começam a cobrar um custo. Não, esquentar o planeta não é de graça, não. Vai morrer muita gente, vai ser um sofrimento enorme, vão ser problemas monumentais, além do risco, que é o principal. É o risco de acontecerem coisas como os últimos 4 anos, que são apavorantes. Não estava previsto o que aconteceu nos últimos 4 anos, de jeito nenhum. Nós não sabemos, vamos conversar sobre isso em seguida, exatamente o que está acontecendo. Aliás, pode até tirar o exatamente, né? Não sabemos. O que é uma coisa extremamente preocupante, né? E essa máquina de fazer mais consumo, mais produção, mais lucro, mais acumulação de capital, e o que interessa é só isso, e quanto mais melhor, e quando você acaba de fazer mais, tem que fazer mais de novo, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Esse é o mundo que a gente vive. A gente tem a ilusão de que vive, que essa é a vida humana. A nossa espécie está aqui há 300 mil anos e essa vida tem 300 anos. 0,1% do tempo em que a humanidade está no planeta. Sérgio, vamos trazer agora o assunto para a nossa cozinha. Os rios na Amazônia estão secando, Pantanal em chamas, incêndio no entorno de São Paulo. O que que o Brasil está fazendo errado e o que que o Brasil está fazendo certo? Historicamente, o Brasil tem um lado bacana, a gente tem unidades de conservação, precisamos ter muito mais. Mas a gente tomou esse cuidado, mesmo em propriedades privadas, a lei, o Código Florestal determina que uma parte tem que ser preservada. Muita gente não cumpre, a impunidade sobre multas e tal, mas é bacana isso. A maior parte dos países não tem isso. Se ele tem uma propriedade na Mata Atlântica, tem que reservar uma parte. Tem a propriedade de Cerrado, tem que reservar uma parte. Tem uma propriedade na Amazônia, tem que reservar a maior parte. Então, tem coisas interessantes, das quais a gente deve se orgulhar. Mas mais recentemente nós tivemos um desmonte de toda a capacidade do Estado de agir, e justamente um desmonte na hora que a necessidade das equipes do IBAMA, das equipes de monitoramento e gestão ambiental era maior do que nunca. Esse maior do que nunca antes incluía alguma abstração ou alguma projeção, mas muito fundada na ciência. E aí por um acaso, aconteceu. Quando o novo governo se inicia, nós estamos no meio desses 4 anos, que começaram, portanto, lá na metade da legislação anterior, que são 4 anos, os últimos 4 anos, que fazem com que até mesmo, Eduardo, até mesmo o relatório do IPCC, o AR6, o painel intergovernamental da ONU de cientistas, não faz ciência, eles fazem um relatório de estado das artes da ciência. Leem tudo que tem até uma certa data e diz o que está rolando. Até mesmo o AR6 já foi bastante, o último relatório, bastante super, que foi contundente, explícito, acusado de catastrofismo, já era. Os últimos 4 anos, seja pelos eventos que ocorreram e que estavam previstos para acontecer muito depois, seja pelo aumento da capacidade da ciência de averiguar o que está ocorrendo, ferramentas tecnológicas mais aprimoradas, muito mais que o nosso celular evoluiu, as ferramentas de pesquisa evoluíram.
e também mais dinheiro, porque está todo mundo preocupado, então mais pesquisa. Juntando o que está acontecendo, que a maior parte é fenômeno o que corre nos oceanos hoje, que muda todo no planeta, nós não sabemos o que é. Isso não é apavorante? Nós não sabemos. Nós entramos, a expressão que estamos usando é território desconhecido. Você mencionou no início da nossa conversa a Eco 92 como um divisor de águas. Ano que vem, COP30 em Belém. Temos chance de repetir a importância do evento acontecer no Brasil, país da Amazônia, do Pantanal, da biodiversidade. O que você pensa sobre isso? Eu acho que temos chance de ser uma COP histórica. Muitas COPs eram para ter sido históricas. Tudo que foi resolvido em Paris em 2015, por exemplo, o Tratado de Paris, era para ter ocorrido em Copenhague, em 2009. Então, muitas COPs eram para ser históricas. As últimas, a última que ocorreu e a que ocorrerá esse ano, foram muito devagar. Claro que não foi cumprido. 2023, recorde mundial. 2024 vai repetir o recorde mundial. 2025, se continuar, vai ser maior ainda. Então já é um problema. 43% até 2030. E zerar as emissões líquidas de carbono, ou seja, você pode emitir, mas vai ter que compensar plantando, etc. e tal, até 2050. 2050 é depois de amanhã. E, no entanto, nem daí em diante, depois de Glasgow, houve uma deterioração da geopolítica global, guerra Rússia-Ucrânia, intensificação da Guerra Fria 2.0, China-Estados Unidos, China, guerra agora no Oriente Médio, a geopolítica diminuiu, e essa é a segunda ponderação. A primeira ponderação era essa de que as coisas não estão andando como a gente quer, as metas estão ficando crescentemente ambiciosas, já não tem tempo. Vamos que a gente cumpra as metas. Tem nada no horizonte por causa da minha segunda ponderação que eu ainda vou falar. Mas se a gente cumprir as metas, já não tem aterrissagem suave. Já é uma complicação econômico-financeira do arco da velha. 43% a menos de emissões até 2030 significa que um monte de coisa, ativos fósseis da economia, micaram, não tem valor nenhum, se a gente cumprir isso. Que tem que cumprir, para não passar de. Se não cumprir, não tem mais chance de 1,5, porque a Rio 92 falou 2 graus, mas em 2018 todos aceitaram, a ciência é muito mais avançada. O problema é não passar de 1,5. Isso já é quase impossível. A segunda ponderação é que há um déficit de governança global. A ONU tem poder de fazer um tratado difícil. Pensa em teoria dos jogos e 150 e tantas partes ou países, onde cada um tem um poder de veto. Se nós continuarmos nos comportando dessa forma, a natureza vai nos castigar de que forma? É um desastre se a gente continuar nesse caminho. A notícia boa é que se a gente enfrentar a crise climática de verdade, isso não é só uma questão tecnológica, é uma questão de transformar a história. E ao fazê-lo, nós iremos construir um mundo muito melhor, não apenas para a natureza, mas para nós, porque não é possível enfrentar a crise climática sem reduzir a desigualdade, sem ajudar a pobreza do mundo e sem mudar também essa loucura de correr o máximo que pode para chegar num lugar que não interessa, porque assim que você chegar, o que você tem que fazer é correr o mais que pode de novo para gerar mais lucro, para gerar mais consumo, para gerar mais, sem saber para quê, em termos do espírito humano, da civilização humana, da história humana. Sérgio Bessemann, muitíssimo obrigado por essa conversa esclarecedora, preocupante, mas muito realista, muito focada no que está acontecendo e como podemos nos comportar para melhorar, que é o objetivo principal do Econave TV. Então, aqui fica o nosso agradecimento por ter estado conosco e nos vemos numa outra ocasião. Obrigado, parabéns para a Econave pelo trabalho que vocês fazem.